Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui, todos os dias, um versículo bíblico e uma oração para nos ajudar nas mais diversas áreas de nossas vidas. Então fiquem à vontade para navegar em nosso canal, nesse mundo maravilhoso de ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos orar o Salmo 78, o Salmo que restaura a aliança de Deus com os homens. Um salmo muito poderoso para educar as novas gerações vindouras. O salmo da educação, do ensinamento. O salmo para ter um bom parto. E ele combate a tirania, a violência e combate também os vícios. Ele afasta o desespero e a impaciência. Esse salmo nos mostra que, confiando em Deus, todos os nossos caminhos são abertos e tudo será mais ameno para viver. Um salmo muito lindo que mostra o poder e a bondade de Deus, a sua justiça. Esse salmo, ele é bem dizer um resumão do livro de Êxodo, que mostra o poder de Deus, tudo que Ele fez de bom para salvar o seu povo. Nos mostra que devemos seguir as leis e os mandamentos de Deus para que tenhamos uma vida próspera, uma vida plena aqui na terra, junto de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos fazer esse salmo e compartilhar com as pessoas ao nosso redor. Vamos ajudá-las também a escutar, a receber a palavra de Deus. E é muito fácil, não custa nada para vocês. É só vocês clicarem no botãozinho de se inscrever, de curtir e no botãozinho de compartilhar aí do YouTube. Assim, o YouTube vai entender que os nossos vídeos, o nosso conteúdo, as nossas orações, os nossos versículos bíblicos, eles são relevantes e muito importantes e que ajudam muitas pessoas. Então, o YouTube vai indicar e compartilhar, fazer esses vídeos chegarem ao máximo de pessoas possível, fazendo assim com que a palavra de Deus chegue aos corações das pessoas que mais estão precisando. E eu tenho convite para vocês também, que é de deixar nos comentários aí abaixo de todos os nossos vídeos, pedindo as suas orações para as suas vidas, pois todos os dias nós oramos por vocês e por suas famílias, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso as suas intenções e pedidos de orações, para que o nosso Senhor Jesus Cristo intervenha fortemente em nossas vidas, trazendo tudo de melhor, trazendo as bênçãos, os milagres que tanto precisamos. Entre nessa corrente de oração, são todos muito bem-vindos. E vamos orar com muita fé, com muito amor, com muita dedicação a todos vocês. E eu tenho a certeza que Deus vai nos ouvir, vai ouvir os nossos clamores e os nossos pedidos. E bênçãos sem limites irão acontecer em suas vidas. Que Deus abençoe a todos vocês e a toda a sua família. Salmo 78. Ó meu povo, todos vocês, ó meu povo, todos vocês, escutem tudo que eu lhes ensino e prestem muita atenção em tudo que eu estou dizendo, pois eu falarei com vocês por meio dos provérbios e vos explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos. São coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não vamos as esconder dos nossos filhos,
e falaremos aos nossos descendentes do poder de Deus. Falaremos do Senhor, de seus feitos poderosos e de suas coisas maravilhosas, as quais Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e também mandamentos aos descendentes de Jacó. Ele ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos nossos filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem para os seus filhos. E assim também colocarão as suas confianças em Deus. Eles nunca esquecerão o que Ele fez e também vão obedecer os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, o qual nunca foi firme em sua confiança em Deus e que também não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus tinha feito com eles. E também eles não quiseram obedecer às suas leis. Eles esqueceram os milagres que Deus havia feito na vida deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. O Senhor dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. Deus partiu rochas e das profundezas da terra tirou muita água para que o povo bebesse, fazendo nascer fontes de água da rocha e que essa água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados ainda continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Deus Altíssimo e de propósito colocaram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Olha, é verdade que ele partiu a rocha e a água começou a descer como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode dar carne para o seu povo? Mas quando o Senhor Deus ouviu tudo isso, ele ficou muito furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira aumentou. Tudo porque eles não confiaram em Deus e não acreditaram que era o único que poderia os salvar. E então Deus deu ordem para os céus lá em cima, ordenando que as suas portas se abrissem. Deus deu ao povo o pão do céu. Ele fez com que caísse o maná do céu para que o povo pudesse comer. E assim eles comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com muita fartura. Então depois ele fez soprar dos céus o vento leste e com o seu poder agitou
o vento sul. Sobre o seu povo ele fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó ou grãos de areia de uma praia. As aves, elas caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos e felizes, pois Deus, o Todo-Poderoso, lhes deu tudo o que eles queriam. Mas, enquanto eles estavam comendo, até antes mesmo deles ficarem satisfeitos, Deus ficou irado de novo com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Pois mesmo depois de todos esses milagres, o povo ainda continua a pecar. E eles não quiseram acreditar em Deus. E por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro. Assim como um desastre que acontece de repente. Porém, enquanto Deus matava alguns, aqueles que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade para Deus. Aí eles lembravam que Deus era a sua rocha. Lembravam que o Altíssimo Deus era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo aquilo que eles diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. E eles não foram fiéis com a aliança que Deus havia feito com eles. Porém, o Deus Altíssimo teve muita misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, e sim perdoou os seus pecados. Muitas vezes ele parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Deus lembrou que eles eram mortais, que eles eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto. E quantas vezes eles fizeram Deus ficar muito triste. Muitas e muitas vezes eles colocaram Deus à prova e entristeceram muito o Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e também do dia em que Deus havia os salvado de seus inimigos. Eles esqueceram as maravilhas e os milagres que Deus havia os feito na planície de Zoan, lá na terra do Egito. Então ali, Deus fez com que os rios virassem sangue. E assim, os egípcios ficaram sem água para beber. Ele também mandou moscas para os atormentar, e também rã, que estragaram os seus campos. Mandou também gafanhotos para que comessem todas as suas colheitas e destruírem todas as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu todas as videiras e com geada todas as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram. Por causa das chuvas de pedra e de raios, ele destruiu tudo com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e com a maldição que vieram com os mensageiros da morte. Deus não parou com a sua ira e nem deixou que eles vivessem, e os matou com uma praga. Pois em cada casa da terra do Egito, Deus matou o seu filho mais velho,
E depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e os guiou pelo deserto. Deus os guiou com muita segurança e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos, eles foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a sua terra santa, para as montanhas em que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquela terra enquanto o seu povo avançava. Deus repartiu as terras entre os povos de Israel e ainda deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas, de novo, os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o colocaram à prova. Eles não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes com os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles irritaram a Deus com os seus altares pagãos e com os seus ídolos. Eles fizeram com que Deus ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ele ficou muito irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa em que ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos pegassem a Arca da Aliança, a qual representava todo o seu poder e a sua glória. Deus ficou muito irado com o seu povo e deixou que eles fossem mortos pelos seus inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes, eles foram mortos à espada, e as suas viúvas, elas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José e não escolheu as tribos de Efraim, mas pelo contrário, Deus escolheu a tribo de Judá, no Monte Sião, em que tanto ama. Ele construiu lá o seu templo, parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral das ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Deus o colocou como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com muita dedicação e os dirigiu com muita sabedoria.